Então vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. A gente vai ter aula agora, revisão sobre os circuitos de malha única, tá? Seria na verdade, essa parte é um resumo de tudo que a gente estudou com circuitos elétricos simples, tá? Uma abordagem aí que vai pegar desde a equação dos geradores e pilhas, a equação do receptor, depende do tipo de questão que a gente for encontrando na resolução que a gente vai fazer agora, tá? Vamos começar com essa questão aqui. Como vocês podem estar vendo aí já na tela de vocês, eu estou apresentando uma questão aqui bem interessante, que fala o seguinte, ó. Nesse circuito aqui, é pedido para nós calcularmos a diferença de potencial, ou seja, a DDP, do resistor que representa aqui o 4 ohms, ou seja, essa diferença de potencial aqui. Nesse caso, a gente precisa ficar atento para algumas observações que são importantes. Primeiro nós temos um circuito que está representado em série, tá? Nós temos aqui, ó, uma resistência interna, tá bom? Eu não vou ter pressa de fazer essa questão, vou fazer ela devagar, explicando todos os pontos aqui do circuito, que é interessante para vocês verem. Ó, esse 24 aqui representa a força eletromotriz, que nós representamos pela letra E. E esses outros resistores aqui, o de 5 e o de 2, e o de 4, representam os resistores associados aí ao nosso circuito elétrico, tá? Então, nós temos alguns elementos que são importantes. Duas observações que a gente precisa lembrar. Quando nós temos um resistor em série, nós precisamos lembrar de três informações básicas, né? Vamos começar pela resistência equivalente. A resistência equivalente é a soma das resistências. Tá? A corrente é a mesma para todo mundo. Tá? Para todos os resistores. Mas a DDP ela é igual a DDP1 mais DDP2 mais DDP3. Tá? No caso aqui, a DDP do circuito, ó, aqui nós vamos ter DDP de 3, 4. Aqui nós vamos ter DDP do 5 e do 6 junto, tá? E aqui nós vamos ter o DDP do 8 e do 7. Do 7 e do 8. Então nós temos aqui três DDPs diferentes. Elas podem acabar sendo iguais, mas depende da corrente. Mas como os resistores são diferentes, provavelmente a DDP vai ser diferente para cada um deles. Então a gente não sabe igualmente como que a gente tem esse valor. Mas a questão é bem tranquila de resolver. A primeira coisa que a gente precisa descobrir é quanto que vale o... Deixa eu apagar aqui que eu... Então vamos lá. O que a gente precisa descobrir primeiro? Nós precisamos descobrir quanto que vale a corrente elétrica, tá? E depois quanto que vale o DDP do resistor 4, né? Que seria o DDP entre os pontos 5 e 6. Para nós descobrirmos quanto que vale a corrente elétrica, nós vamos usar a lei de Poilet. A lei de Poilet se encontra no nosso material. Deixa eu ver aqui qual que é a página. Tá, se encontra no nosso material aqui. Deixa eu ver aqui a página. Aí vocês anotem, depois vocês olham no livro de vocês, tá? A lei de Poilet se encontra na página 148. Vocês entrem lá e vocês vão ver a lei de Poilet lá. Ela diz o seguinte: corrente elétrica é a força eletromotriz dividido pela resistência equivalente mais a resistência interna do gerador, tá? Então, olhando para esse circuito aqui, a força eletromotriz, como vocês podem ver, vale 24 volts, que aqui representa o nosso gerador ou pilha, tá? A resistência equivalente, como o circuito está em série, é só nós somarmos 2 mais 5, 7, 7 mais 4, 11. Então a resistência equivalente é 11 e a resistência interna, como vocês podem ver, aqui é 1. Bom, então fica 24 dividido por 12, que é igual a 2. Então, a corrente elétrica desse circuito é 2 amperes. Resolveu o problema? Não, porque vocês podem até ver que em volts está sendo indicado aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Calcular a DDP.
Uma coisa importante, circuito em série significa dizer que a corrente aqui, ó, a corrente que vai passar aqui é 2, a corrente que vai passar aqui é 2, a corrente que vai passar aqui é 2. Isso é legal porque nós podemos usar a primeira lei de Ohm. U é igual a RI. Ora, o R que a gente tem é 4, porque a gente quer calcular especificamente para esse resistor, e multiplica pela corrente que vale 2. 4 vezes 2, 8. 8 volts, letra B. Então, esse estilo de questão, ela traz justamente essa característica que é legal. Ela mostra assim, tipo um circuito com vários resistores, com várias informações, mas apesar de ter muita coisa, se você souber observar bem, você vai pegar você vai usar, né, pegar e usar para calcular somente aquelas que são necessárias, aquelas que vão fazer diferença na hora de você fazer o seu cálculo, tá? Por isso que é muito bom esse tipo de questão para a gente estar treinando como a gente vai pegar as informações do exercício, tá? Então vejam, né, voltando aqui, vejam que nós temos 4 resistências, mas dessas 4 aqui, para a gente calcular o cálculo final, que é esse aqui, a gente só usou aqui a questão pede, tá? E aí também vale aquela outra premissa, tá? A gente tem que saber o que a questão está pedindo, no caso, essa resistência. Bom, sem mais delongas, né, vamos pegar uma outra questão. Deixa eu ver uma outra legal aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou colocar o desenho, depois eu coloco a pergunta, porque... Desculpem. Só um minutinho que eu vou tomar uma água aqui. Eu não consigo negar, garganta. Hi, Lorena. Oi, Letícia. Voltei, vamos lá. Deixa eu pegar aqui agora a questão. Vou fazer uma questão bem parecida com aquela outra. Aqui está o circuito. E aqui está a pergunta. Ó. Nessa figura aqui, a corrente do resistor de 2 ohm, que é esse resistorzinho aqui, vale quanto? Essa questão ela é muito parecida com a questão anterior. A única diferença dela é que nós vamos perceber a influência aqui, ó, a influência de dois resistores que estão em paralelos. Essa é a diferença da anterior. Dessa aqui que a gente fez agora há pouco, os 3 resistores aqui estão em série, e esse aqui tem 2 resistores em paralelo, em série, com um sozinho, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui nesse estilo de questão, já que a gente quer a corrente nesse resistor, é nós lembrarmos o seguinte: a corrente desse resistor é a mesma que passa nesses 2 aqui. Só que quando a corrente vai seguir esse trajeto aqui no sentido convencional, tá? No sentido real é sempre do menor para o maior, mas no sentido convencional é do maior para o menor. Então a corrente vai vir aqui. Então vamos supor que aqui eu chame de I, essa corrente. Quando chega aqui, essa corrente ela se separa em outras 2, ó. Ela se divide. Então vai ter a corrente I' e a corrente I duas linhas, tá? Até chegar nesse ponto aqui, a corrente é a mesma. Quando chega aqui, ela se divide em 2 outras correntes, que podem ter o mesmo valor ou não. Basicamente, eu acredito que não vai ser o mesmo valor, porque esse resistor aqui, ele possui um valor diferente desse de baixo, então provavelmente não. Então, para a gente poder determinar a corrente nesse resistor, 2 aqui, a gente precisa verificar qual é a diferença de potencial aqui, tá? Então, a diferença de potencial vai ser dividida nessas 2 partes.
Então vamos lá. Primeiro, vamos calcular qual que é a resistência nesses dois resistores aqui, ó, que eu vou chamar de R', tá? Então vamos calcular primeiro o R'. Quanto que vale o R'? Como são dois resistores em paralelos, em cima a gente vai multiplicar, então vai ficar 3 vezes 6, e embaixo nós vamos somar 3 mais 6. 3 vezes 6 dá 18, e 3 mais 6, 9. Dividindo, o resultado dá 2 ohms, certo? Então, a resistência desses dois circuitos gera uma resistência de 2 ohms. E o que acontece? Depois que a gente faz isso, o nosso circuito ele se transforma, né, esquematicamente nesse circuito aqui, ó. Esse aqui é 2, esse aqui é 2. Tá? Aqui tem 12 volts, aqui é 2 ohms e aqui é 2 ohms. Agora se transformou num resistor mais simples, tá? Desse resistor mais simples, eu posso obter aqui a resistência equivalente desse circuito menor. Eu vou fazer aqui embaixo. Ó. Quanto que vale a resistência equivalente do nosso circuito? Agora fica fácil, porque os dois estão em séries. É só somar. 2 mais 2 igual a 4. Pronto, temos aqui a resistência equivalente desse modelo. Calculamos a resistência equivalente do nosso circuito inteiro, tá? Então, o que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos calcular a corrente do circuito, a corrente total, tá? Quanto que vale a corrente total do circuito? Corrente total, vamos pegar o mesmo gancho daqui, ó. Lei de Poilet. Força eletromotriz dividida pela resistência equivalente mais resistência interna. Então, a lei de Poilet traz uma forma simplificada de nós calcularmos, então, a corrente elétrica do nosso circuito. Força eletromotriz é 12, resistência equivalente é 4 e a resistência interna, 0, tá? Não aparece aqui, então é 0. Portanto, é 12 dividido para 4. Portanto, a corrente elétrica do nosso circuito vale 3 amperes. Certo? Professor, o senhor calculou a corrente total. Sim, porque a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, ó, nesse ponto. Depois ela divide, mas aí não importa. Só pode saber qual é a corrente que passa aqui. No caso, 3 amperes. Tá? Então, a gente não precisa resolver mais nada, tá? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Então vamos lá. Então, se nós continuarmos com essa mesma questãozinha aqui, ó. Opa, não é isso que eu queria fazer. Com essa mesma questão aqui, se nós continuarmos, tá? Olha só. Continuarmos nessa mesma questão. Só que aí a pergunta mudasse. Ao invés de calcularmos, ao invés de nós calcularmos a corrente no resistor 2, se a pergunta fosse a seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Se a pergunta fosse essa outra aqui, ó. Letra A. Qual a intensidade da corrente no resistor 3? Tá? Aqui seria digamos assim, um pouco mais elaborado. Agora a gente já sabe, já temos mais informações. Por exemplo, nós sabemos que a corrente elétrica total vale 3 amperes. Então a gente precisa saber quanto que vai valer a corrente que vem para cá. Para isso, nós precisamos saber qual é a DDP que está nesse circuito aqui. Observe que a DDP, a resistência equivalente somente dos que estão em série aqui é 2, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, ó.
Nós sabemos que a força eletromotriz vale 12, nós sabemos que a resistência elétrica aqui vale 2, e nós sabemos que a resistência equivalente aqui, só desses dois, vale também 2, tá? Então, basicamente, se aqui vale 2 e a resistência equivalente desses dois vale 2, e aqui é um 12, isso significa dizer que a resistência daqui vai valer quanto? A DDP aqui vai valer 6 e a DDP aqui vai valer 6 também. Mas, professor, por que vale 6, né? Só tem certeza que vale 6? Sei. Porque a DDP em circuitos em paralelos, a gente estudou isso no caderno passado. É a mesma. Então é 6 para esse, 6 para esse. Ou seja, a letra A, ele pede a DDP, tá? Do resistor igual a 3, tá? Então o que a gente faz? Segunda lei, primeira lei de Ohm. U é igual a RI. Eu sei que a resistência equivalente aqui, essa resistência equivalente, o R', vale 2, que a gente havia calculado aqui, ó. A resistência desses dois resistores vale 2. E a corrente elétrica nos dois resistores, como a gente acabou de calcular aqui, vale 3. Ou seja, a DDP, 2 vezes 3, 6. Viu como é 6? Então a gente não precisa nem calcular. A gente só poderia supor. Letra A, a intensidade, ou melhor, a DDP, né? Essa aqui é a letra B. Eu calculei a letra C. Letra C eu calculei, tá, gente? Então, vamos mudar aqui. Essa aqui é a letra C. Bom, então como que a gente faz para calcular a resistência, então, a corrente no resistor de 3? Bom, basta a gente novamente utilizar a lei de Ohm. Se eu quero saber a corrente, eu passo o R dividindo. Então, U sobre R. A gente sabe que o U vale 6 e que o R vale 3. Então, 6 dividido para 3. Opa, 2. 2 amperes. Ora, por exemplo, se eu quisesse saber do resistor igual a 6, por exemplo, eu faria o mesmo cálculo. Só que aqui, ó, a DDP é 6, mas a resistência é 6. Ó. 6 dividido para 6, 1. 1 ampere. Agora nota o seguinte, ó. Quanto que dá 2 mais 1? 3. Só para você ver como as coisas se encaixam, tá? Se a gente encontrasse valores diferentes, é porque alguma coisa estaria errada. Ou nesse cálculo, ou no cálculo anterior. Tá bom? E aí nós sabemos a corrente do resistor, tanto do resistor 3 quanto do resistor 6, tá? Aí ele pede qual é a DDP entre os terminais do gerador. A DDP aqui. Bom, existe a equação do gerador, tá? Deixa eu pegar aqui qual que é a página da apostila para falar para vocês. A de lei de Poilet, como eu havia mencionado, 147. A equação do gerador, que é a que a gente vai utilizar agora, se encontra na página 144. O que diz a equação do gerador, pessoal? U é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes I. Tá? Nesse caso aqui, vocês vão perceber o seguinte, ó, que a DDP vai ser 12. Por que a DDP é 12, gente? Porque a resistência interna é 0, tá? Então isso aqui tudo vai dar 0. Então a gente vai concluir que a força eletromotriz associada ao gerador é 12. Então a gente vai concluir que a força eletromotriz, a DDP, desculpa, também vai ter que ser 12, vai ter que ser obrigatoriamente 12 nessa questão. Em outras questões que possuem resistência interna, vamos pegar esse gancho aí, dessa parte aí, ó. Nessa questão, aqui que tem uma resistência interna de 1 ohm, nessa questão aqui faria mais sentido o cálculo da DDP, que a DDP total do circuito, ela é a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente elétrica total. Então, se a DDP nesse caso aqui vale 24, a resistência interna vale 1, tá aqui, ó, também, e a corrente elétrica vale 2, o resultado da força eletromotriz é 24, da força eletromotriz não, da DDP é 24 menos 2, que dá igual a 22 volts.
Essa aqui é a voltagem, a DDP desse circuito elétrico aqui, tá? Então isso aqui é interessante a gente saber, né, aplicar essa regra. Não é tão interessante nessa questão porque não tem resistência interna. Então nessa questão que eu fiz agora não faz muito sentido, mas na primeira que a gente fez faz mais sentido porque tem resistência interna. Então é algo a mais para você calcular. Então esse detalhe aí é muito legal, é muito importante da gente lembrar e aplicar na resolução de alguns outros exercícios, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aí? Tá tudo tranquilo? Vamos pegar outra questão aqui agora, então. Deixa eu pegar aqui. Olha só, essa questão aqui também é interessante. Diz o seguinte, ó. Nesse circuito aqui, o gerador tem resistência interna desprezível, tá? Ele até indica aqui pra gente que a resistência interna é zero. Qual que é a corrente que percorre o resistor 1 quando a chave está aberta? Do jeito que está aqui. Então ele quer saber quanto que vale essa corrente. Bom, esse aqui é um circuito em paralelo. Circuitos em paralelos têm três características, igual a gente já veio abordado aqui nos circuitos em série. Só que em paralelos acontece o seguinte. Primeiro que a resistência é equivalente, tá? Ela é igual a multiplicação dos resistores dividido pela soma deles, tá? Segunda característica que é importante é a DDP é a mesma para todo mundo. E a terceira característica é que a corrente total é igual à soma das correntes. No caso aqui a gente só vai ter duas correntes, né? O I1 e o I2. Ele quer saber quanto que vale o I1 aqui, que ele falou que é I. Então vamos lá. A força eletromotriz aqui vale 20 volts. Vamos ver qual que é a pergunta aqui, né? Beleza. Ó, então vamos lá. Então, força eletromotriz é 20, resistência interna é zero. Então a gente quer saber a corrente. Ora, pessoal, lembre-se, lei de Poilet, eu vou fazer aqui embaixo. A corrente é a força eletromotriz dividido pela resistência equivalente mais resistência interna. Bom, resistência interna é zero e a resistência equivalente a gente precisa aplicar a regra aqui. Então vamos calcular a primeira resistência equivalente quando a chave está fechada, tá? Então quando a chave está fechada, a resistência equivalente, pessoal, é em cima a multiplicação e embaixo a soma. No caso, isso aqui, 2 vezes 2 dá 4, 2 mais 2 também dá 4, então o resultado aqui é 1, 1 ohm. Então aqui vai ficar 20 dividido por 1 mais 0, ou seja, vai dar 20, tá? 20 amperes. Essa é a corrente quando a chave está fechada. Como esse circuito aqui, pessoal, está em paralelo, a corrente vai se subdividir. Isso significa que esse carinha vai pegar uma parte e esse outro carinha vai pegar a outra. Mas quando você abre a chave aqui, ou melhor, quando a chave está fechada, como os dois resistores são iguais, eles não mudam, né? Que são iguais, isso significa dizer que essa corrente que vinha aqui, que era 20 amperes, vai passar a ser 10 amperes aqui e vai passar a ser 10 amperes aqui. Então, aqui nós temos 10 amperes, tá? Mas uma outra coisa que é importante, ó. A DDP, ela vale U igual a R vezes I. Isso aqui não precisa calcular, mas eu quero calcular só para mostrar algo para vocês, ó. A resistência equivalente foi 1 e a corrente vale 20, corrente total. Ou seja, a DDP é 20 volts. Gente, quando a resistência interna for zero, a DDP é a mesma coisa que a força eletromotriz, ó, aqui em cima, tá? Quando a resistência for zero.
Isso implica? Isso implica dizer que a corrente vai ser dividida, se os resistores forem iguais, vai ser dividido pelo mesmo valor. Resumidamente, pessoal, a corrente elétrica no resistor R1, quando a, a chave está fechada, ó, ela vai ser, a corrente vai ser de 20 amperes. Desculpa, de 10 amperes. Vai dividir metade para cada. Como que eu faço isso? O I1 vai ser o U1 sobre o R1. O U vale 20, como a gente acabou de ver, e o R vale 2. 20 dividido por 2, 10 amperes, tá? Professor, eu preciso fazer tudo isso de conta? Não, mas as contas que são importantes aqui é lei de Poilet, resistência equivalente, e essa aqui. Por quê? Simples. Suponha que a resistência seja diferente de zero. Então, esse número não vai estar bonitinho aqui. Resistências diferentes vão gerar correntes diferentes, tá? Mas aqui as correntes são iguais, por isso que, em particular nessa questão, as coisas fluíram facilmente, tá? Deixa eu ver se eu pego uma questão aqui diferente, que tenha algo a mais aí para a gente estar utilizando. Cadê, meu Deus, as questões? Bom, deixa eu pegar outra lista de exercícios aqui para ver se tem mais questões, tá, pessoal? Só um minutinho. Olha só, mais uma questão, questão 11. Essa questão diz o seguinte, ó, o circuito elétrico abaixo é formado por uma associação mista de resistores e um gerador elétrico de resistência interna igual a 2 ohm e força eletromotriz igual a 12 volts. Calcule a corrente fornecida por esse gerador e a potência elétrica do resistor de 6 ohm. Né? Então a gente quer saber qual que é a potência aqui. Bom, então vamos começar calculando o quê? Calculando a corrente, como ele pede. Corrente, lei de Poilet. Força eletromotriz, dividido pela resistência equivalente, mais resistência interna. Tá? Primeira coisa, resistores estão em paralelos, então a resistência equivalente, vou fazer aqui embaixo, ela vai ser igual à soma, a multiplicação dividido pela soma. Então a gente fez esse aqui bem parecido com essa aqui, né? Os mesmos resistores agora há pouco, o resultado deu 2 amperes, tá? E aí é só substituir os valores, ó. Força eletromotriz 12, resistência equivalente 2, resistência interna 2. Então fica 12 sobre 4 igual a 3 amperes. Essa aqui é a corrente elétrica do nosso circuito. Aqui não é amperes não, tá, gente? Resistência é 1. Desculpem aí. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então, aqui nós calculamos a corrente, tá? Então, a corrente fornecida pelo gerador, pronto, fizemos. Agora a gente precisa calcular a potência elétrica do resistor de 6 ohms, tá? Então, quais são as fórmulas de potência que nós temos, pessoal? Fórmula de potência é potência é igual a TDP vezes corrente elétrica ou DDP ao quadrado dividido pela resistência ou
resistência vezes corrente elétrica ao quadrado. Bom, a pergunta seria o seguinte: qual dessas três fórmulas eu posso usar? Eu não vou usar a primeira, porque eu preciso saber de DDP e corrente. Apesar de eu ter calculado a corrente de 3 amperes aqui, ela é a corrente que vem, ó, que vem daqui e passa aqui. Mas depois que ela pega nesse ponto aqui, uma parte vem para cá e outra parte vem para cá. Então, eu precisaria primeiro dividir essa corrente para esses dois resistores. Como eles não são iguais, então a corrente não vai ser a mesma para cada um deles. Posso usar a segunda fórmula, porque tem a resistência, né? Essa resistência aqui é 6 ohm. Então, posso usar qualquer uma dessas duas fórmulas. Qual vai ser a mais tranquila? Nesse caso, eu aconselho a gente utilizar a primeira fórmula, tá? Essa fórmula aqui. Por quê? Porque veja comigo, a DDP é a mesma para ambos. Então, a primeira coisa que a gente precisa calcular é DDP. Ó. Então, a DDP, ela vai ser o quê? A força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica. Ora, a DDP é 12, a resistência é 2 e a corrente 3. Então, nós teremos 2 menos 6, no caso, 6 volts. Essa aqui é a DDP do circuito, tá? E agora é só usar a potência. Potência é a DDP, no caso, DDP ao quadrado, dividido pela resistência, tá? Bom, substituindo, ficaríamos com 6 ao quadrado dividido por 6. No caso, 6 ao quadrado é 36, dividido por 6 é o próprio 6. Então, potência 100 watts. Alguma dúvida? Bom, bem tranquilo, né? As questões? Só usar as fórmulas. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente tem mais uma aula. Eu vou estar encerrando aqui a gravação, fazer chamada, então não saio ainda, tá?